Olá! Bora mergulhar numa das questões mais profundas que existem. O que, afinal de contas, é a personalidade? Sabe, é algo que já vem com a gente ou é uma coisa que a gente constrói ao longo da vida? E por que ela parece tão misteriosa? Pensa bem, alguém se descreveria só como uma lista de adjetivos? Tipo, eu sou extrovertido ou sou uma pessoa organizada. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta abre um universo de complexidade. Pois é, e é exatamente aqui que a nossa análise começa. Porque, olha, a história de como a gente entende a personalidade não é uma linha reta. Na verdade, ela é o palco de uma verdadeira guerra civil, meio que secreta, que aconteceu dentro da própria psicologia. Ok, vamos entrar nesse campo de batalha. Porque para entender o que é a personalidade, primeiro a gente precisa entender esse conflito. A história aqui não é uma de descobertas tranquilas, uma atrás da outra. Não, é uma colisão de visões de mundo completamente diferentes. E aqui, gente, está o pulo do gato. A história da psicologia, nesse sentido, se divide em três grandes correntes de pensamento, e cada uma delas tem uma ideia radicalmente diferente sobre quem nós somos. Então, bora conhecer os exércitos nessa guerra de ideias, né? Entender essas três correntes é o primeiro passo para a gente começar a desvendar o mistério da personalidade. De um lado do campo de batalha, a gente tem os cientistas, os mais rigorosos. Para eles, psicologia tinha que ser uma ciência exata, focada em prever e controlar o comportamento. Se não dava para medir, para quantificar em um laboratório, simplesmente não era psicologia. Ponto final. Aí, do outro lado, entra a corrente clínica. Aqui o jogo é outro. Composta por terapeutas, psicanalistas, o foco deles não era em dados gerais. Era na complexidade de uma única pessoa, no seu universo particular, nas forças escondidas que movem cada um de nós. E, por fim, a terceira corrente, a experiencial. Se a primeira queria medir e a segunda queria tratar, essa queria entender. É a mais filosófica das três, buscando sabedoria em tudo, da psicologia popular às tradições espirituais, para entender a jornada da vida e a nossa busca por um sentido maior. Tá, mas qual foi a faísca que acendeu essa guerra toda? Foi uma única ideia, mas uma ideia poderosíssima, que dividiu o campo da psicologia no meio. A existência de uma mente inconsciente. Olha, o que é impressionante de ver aqui é o tamanho do abismo entre eles. De um lado, os experimentalistas achavam que o inconsciente era, sei lá, uma fantasia, algo que não era científico. Do outro, os clínicos experienciais viam o inconsciente como a chave para entender absolutamente tudo. Os objetivos, os métodos, nada batia. E esse abismo, de várias formas, define a psicologia até hoje. Beleza? Agora vamos focar naqueles que tiveram a coragem de mergulhar de cabeça nesse mundo interior. Especialmente a galera da corrente clínica, que botou o inconsciente de vez no centro do palco. E claro, né, é impossível falar de inconsciente sem começar com ele, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, uma figura que mudou para sempre o jeito que a gente pensa sobre nós mesmos. Essa frase do Freud resume tudo. Para ele, a nossa mente consciente era só a pontinha do iceberg, sabe? As forças de verdade, aquelas que moldam quem a gente é, estavam lá embaixo, nas profundezas gigantescas e infinitas do inconsciente. O sistema que Freud montou é, uau, super complexo. Ele dizia que a nossa vida é uma batalha constante dentro da gente entre três forças: nossos impulsos mais selvagens, o id, nossa consciência moral, o superego, e o nosso eu que tenta equilibrar esses dois pratos no mundo real, o ego. Só que o Freud não estava sozinho nessa jornada. Um aluno dele, Carl Jung, pegou essa ideia do inconsciente e levou para lugares que provavelmente nem o próprio Freud imaginava. E essa frase do Jung já mostra a grande virada dele. Para ele, o objetivo da vida não era só gerenciar conflitos. Era uma jornada, que ele chamou de individuação, para integrar todas as partes da gente, o consciente e o inconsciente, e se tornar uma pessoa mais completa, mais inteira. O Jung basicamente pegou o mapa da mente e expandiu ele de um jeito absurdo. Ele falou de um inconsciente coletivo, a ideia de que, no fundo, todos nós compartilhamos uma camada de símbolos e mitos universais. E, claro, foi ele que nos deu os conceitos de introversão e extroversão, que a gente usa o tempo todo hoje em dia. E sabe o que é curioso? Toda essa briga, toda essa tensão entre os cientistas de laboratório e os exploradores da mente acabou abrindo uma brecha para uma coisa totalmente nova, uma terceira força que se recusava a escolher um lado. Foi aí que, lá pelo meio do século XX,
surgiu uma galera nova, os psicólogos humanistas e existenciais. Eles chegaram falando, gente, peraí, tanto o behaviorismo quanto a psicanálise estão perdendo o mais importante de vista, a pessoa como um todo. E a gente consegue ver essa ascensão acontecendo, olha só. Começou nos anos 40, com gente como Erich Fromm, aí em 54 vem o Maslow com a ideia de autorrealização, depois em 58 o Rollo May e nos anos 60 o Carl Rogers. A ideia central era revolucionária, parar de ver as pessoas como um bicho de laboratório ou como um poço de traumas e começar a vê-las como seres em busca de crescimento e de sentido. E foi assim que aquela terceira corrente, a experiencial, finalmente ganhou um megafone dentro do mundo acadêmico. O foco mudou para as grandes perguntas da vida. Qual é o nosso propósito? A gente é realmente livre? Qual é o nosso potencial máximo? O que nos traz para hoje, depois de um século de briga, a pergunta que fica é: e agora? Será que essa guerra acabou? Ou será que essas três correntes ainda estão, de alguma forma, disputando a alma da psicologia? E talvez a resposta esteja bem aqui. A questão não é sobre qual corrente ganhou. Talvez seja sobre como integrar todas elas. O futuro da psicologia talvez não seja escolher entre medir, tratar ou filosofar, mas sim construir uma ciência que seja rigorosa, claro, mas também humana o suficiente para respeitar o mistério incrível que é cada pessoa.